E aí Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o espaço onde eu falo em defesa de uma qualidade melhor para a educação básica do Brasil e também uma outra educação política e de comportamento. Eu vejo muitos problemas políticos que são da origem do comportamento e é por isso que eu venho repetindo isso daqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a herança errática do Deodoro da Fonseca, que é a proclamação da República feita em 15 de novembro. Ontem foi aí o dia da eleição, aconteceu num dia que festeja, um dia da data comemorativa da proclamação da República. Só que eu já adquiri uma visão minha, exclusivamente minha, dessa república e desse movimento golpista aí que buscava desenhar o desejo de um único homem, que foi o Benjamin Constant. Antes de continuar, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, se alie aqui com a gente nessa plataforma para a gente discutir a educação com a qualidade que ela merece. E também você dá um like aí no vídeo, porque isso ajuda ele a ser projetado para outras pessoas. Não se esqueça também de ativar as notificações. É só você clicar no sininho e assim você vai receber o conteúdo assim que eu subir para o canal. Eu entendo, nessa minha visão construída a partir do que vem sendo falado pelo professor Marco Antônio Villa, sobre a história do Brasil, sobre a história da República, a queda da monarquia, a Guerra do Paraguai, e também na visão do Oliveira Viana, que é a literatura que eu escolhi para seguir aqui a respeito do Brasil, para a gente entender o Brasil. Então, todos os males que vivemos nos dias atuais vêm dessa proclamação da República feita pelo Deodoro, sem respaldo popular, sem povo, sem Constituição, sem, vamos dizer, os valores republicanos e princípios republicanos tiverem, assim, antes terem sido espalhados por todo o Brasil. Ele surge aí mesmo com a intenção de rechaçar a escravidão, com uma vingança dos escravocratas, com o governo, a regência da princesa Isabel, que buscava dar continuidade ao processo de emancipação dos negros, que vinha já desde 1850, os esforços antigos, acho que desde 1836, ou de 1836 e 1838, que o Oliveira Viana fala que os esforços do Dom Pedro com a abolição começou ali. E essa república, até hoje, ela não conseguiu cumprir os seus objetivos fundamentais. Aqui está a Constituição comentada, é só você ler aí o artigo 3º, em que a Constituição diz que dos objetivos fundamentais da república é de construir uma sociedade livre, justa e igualitária, e nós não somos nenhuma das três. Então, para uma república que não conseguiu cumprir nem seu objetivo fundamental, é claro que ela continua ainda distante daquilo que ela almejou ser. E uma realidade que o canal busca é entender o direito constitucional, porque eu acredito que se a gente tivesse a mesma consciência constitucional que os americanos têm, nós não estaríamos nessa situação toda de desigualdade social. Então, eu entendo esse movimento golpista aí de uma classe dominante que buscava rechaçar a escravidão, abolir a abolição da escravatura. Olha só para você ver que escândalo. Um dos grandes fatores de desorganização social do Brasil, como dizia o Oliveira Viana, e a grande fonte da desigualdade social e a razão absoluta da tragédia negra no país. E no continuar desse vídeo você vai entender o porquê que eu falo isso. No livro O Ocaso do Império, do Oliveira Viana, ele fala que os militares foram manipulados, manietados pelos interesses e delírios civis desde a Guerra do Paraguai. Porque ali no momento da Guerra do Paraguai, os militares vão adquirindo prestígio e os civis buscam ali no prestígio da farda ou na força da espada ali uma tutela, e eles acabam colocando os militares dentro da política. O Oliveira Viana, ele chama a atenção para esse fato. E aí, com essa ideia de que
os militares eram subutilizados para fazer acontecer, né, os caprichos dos civis, dos ideais dos clãs partidários, o progresso do processo de emancipação dos negros foi interrompido, porque já se sabia ali muito tempo, já se sabia que a abolição da escravatura seria só mais um passo dado dentro desse processo de emancipação, que tinha como características de ser gradual, lento e seguro, começando com esforços do Dom Pedro II na década de 40 do século XIX, e aí culminar com a primeira lei, que seria a Lei Eusébio de Queiroz contra o tráfico negreiro. E aí passando por outras leis, a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. E a abolição seria mais um passo ali a ser dado. Então, a Lei Áurea era só mais uma etapa a ser cumprida dentro desse processo, porque vinha sendo conversado ali e encampado por André Rebouças, e com simpatia da princesa Isabel, a ideia emancipadora de um dos maiores abolicionistas, né, que a história teve, que foi o Joaquim Nabuco, que era a ideia de dar a pequena propriedade para o negro, transformar o negro em pequeno proprietário, fazendo com que esse ato consolidaria ali a cidadania do negro e a sua autonomia, porque já estava consolidado na história do Brasil que a nossa formação se deu por conta da Sesmaria, e vem a lembrar que a Sesmaria era um conjunto de latifúndios dado ao patriciado branco fazendeiro, carregava aí uma estrutura de vantagens e privilégios, poder econômico, e foi nessa lógica de transformar aí o negro, o ex-escravo, em pequeno proprietário, que resolveria uma questão posta por Oliveira Viana, que o Estado brasileiro sempre beneficiou aqueles que não precisavam, e com isso impediu um surgimento de uma pequena classe média de se estabelecer. Ele falava que o Estado brasileiro é um país anti-classe média, e quando a gente olha a nossa realidade, continua a mesma coisa. A classe média no Brasil, ela é escorchada. E o que o Oliveira Viana dizia? Ele dizia que dentro da economia havia uma dinâmica entre as classes econômicas, né? Isso, a classe mais rica para a classe média e a classe mais pobre. Como a Sesmaria dava o latifúndio para o patriciado, isso impedia o surgimento do pequeno proprietário através de pequenas indústrias, pequenos comércios. E ali esse processo de emancipação dos negros se daria por quê? Porque ao dar a terra ao negro, como foi feito nos Estados Unidos, poderia ali ser esse negro, essa classe média que o próprio Oliveira Viana dizia. Se não fosse o golpe, e com o golpe eles importassem mão de obra estrangeira para não colocar o ex-escravo dentro do processo produtivo, marginalizando ele ainda mais. Então, essa ideia que vinha sendo encampada pelo André Rebouças com a simpatia da princesa Isabel, que originava no texto do abolicionismo do Joaquim Nabuco, resolveria aí um dos problemas que o Oliveira Viana elencou como um dos grandes fatores de desorganização social do Brasil, que é o não estabelecimento dessa classe média. E aí, isso daí iria contribuir com as causas democráticas da época, porque com essa autonomia e cidadania dada ao negro, iria permitir com que ele tivesse o acesso à educação. E aí é que eu falo por que o golpe militar do Deodoro da Fonseca manchou aí de escarlate a história da influência dos militares no Brasil, porque se revelou essa tragédia negra, porque a República, ela nasce com uma vingança dos escravocratas, com um vício de origem de uma visão antinegra, antipobre, retratada na própria literatura de Canudos e também no Cortiço de Aloysio de Azevedo. Eu não tenho o Cortiço aqui, mas tenho o Homem, mas já li sobre o Cortiço. E essa ideia antinegra vinha também a galope de uma ideia
de superioridade racial que já circulava no mundo, que já vinha sendo desenvolvida a partir do darwinismo social, e com um proselitismo sendo criado de uma ideia anticientífica que é a eugenia. Então, a República, ela nasceu ali com esse vício de origem, de vingança, de rechaçar a abolição, de difundir uma ideia antinegra e antipobre, e também de mostrar, né, a cara do Brasil, né, a cara escravocrata, autoritária, violenta, porque o preto servia como mão de obra escrava, mas mão de obra remunerada ele não servia, e ali ele foi sendo marginalizado. Então, aí eu falo que a grande tragédia negra se dá em função da influência absolutamente negativa dos militares no Brasil, de prestígio acumulado pela Guerra do Paraguai. Também na América Latina como um todo. É só observar o Chile se despreendendo desse legado negativo, e hoje a gente tem aqui o Bolsonaro no poder. Isso representa muito. Então, para falar aí assim sobre a República, compreender a influência negativa dos militares na história do Brasil, que sintetiza aí essa tragédia negra, eu falo porque há muitas visões aí que buscam entender a tragédia negra como se fosse o capitalismo o grande responsável de toda essa tragédia. Eu não acho que o capitalismo é responsável pela tragédia negra, não. Muito pelo contrário. Eu acho que é através do capitalismo, com uma visão social-democrata, é através do capitalismo que o Estado tem a condição de corrigir distorções. Mas toda crítica que se faz ao capitalismo dentro do Brasil, ela é inválida, porque quando a gente parte do pressuposto da crítica a um sistema econômico, a gente tem que ver antes se o Estado consegue cumprir as suas funções orgânicas, e não conseguimos. Aqui o Brasil, com 30 anos de Constituição de 88, é ainda a mesma república de corporações desenhadas pelo Oliveira Viana, na década de 30. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso fala que é preciso desgetulizar o Brasil, ele foi ignorado, é muito em função disso, porque o próprio getulismo ele vem a reboque dessa visão antinegra difundida pela República, que quando chega não sabia o que fazer dentro da administração pública, busca fazer uma perseguição com a intelectualidade negra, busca perseguir os diplomatas negros, a literatura negra, busca embranquecê-la, como Gonçalves Dias, Machado de Assis, e também vai influenciar numa visão depreciativa que o Nilo Peçanha, o nosso primeiro presidente negro, vice de Afonso Pena, o mineiro, tinha de si mesmo, que era o negro do Morro do Coco, que usava pó de arroz dentro ali de um período onde que a velha república ainda estava se vencendo ainda desses males aí de origem dadas pelos militares. Então, toda essa inviabilização do negro no Brasil se deu aí pela influência dos militares, mas sempre eles manipulados pelo desejo de um único sócio-civil, que depois de anos que a República foi proclamada, ele foi uma das primeiras pessoas a falar que estava arrependido, o Benjamin Constant. Então, antes de terminar o vídeo, eu gostaria aqui de deixar aqui esse vídeo sobre essa herança errática do Deodoro da Fonseca, e eu tomo por base aqui a obra do Oliveira Viana, O Ocaso do Império, falas do professor Marco Antônio Villa, vídeos sobre a Guerra do Paraguai, do que foi a Guerra do Paraguai, isso do Peninha, do Nerdologia, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, para a gente compreender que república que é essa, sendo que para enfrentar toda uma situação de controle dos clãs partidários, o Oliveira Viana cria aí essa república de corporações que a cada dia mais está distante da sociedade, aprofundando essa crise de representatividade. Também muito influenciada com um certo peso dos aspectos negativos da Constituição de 88, mas isso é assunto para outros vídeos. Eu gostaria de agradecer até aqui você ter assistido. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, eu vou fazer um próximo vídeo
agora, que é a refundação da República, que é uma das coisas que a gente precisa com muita urgência. A gente se encontra em outros vídeos, até mais.